A China se tornou líder global na fabricação e compra de veículos elétricos VEs, antes mesmo de muita gente perceber o que estava acontecendo. Nos últimos 2 anos, o número de VEs vendidos lá saltou de 1,3 milhão para incríveis 6,8 milhões. Mas como a China alcançou esse feito impressionante, acredite se eu te disser que a Tesla teve um papel importante nesse processo. No vídeo, vamos explorar os bastidores das indústrias de VEs na China. Se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Durante um longo período, especialistas observaram que o governo teve um papel fundamental ao impulsionar tanto a oferta quanto a demanda por veículos elétricos. Com o auxílio de subsídios, isenções fiscais e acordos estratégicos, diversas marcas locais de carros elétricos surgiram aprimorando suas tecnologias para conquistar os consumidores chineses. O resultado desse cenário foi interessante. Uma nova geração de compradores começou a se interessar pelos veículos elétricos. Contudo, a trajetória que nos levou a essa situação vai além das políticas governamentais chinesas. A participação da Tesla, pesquisadores chineses especializados em tecnologia de baterias e consumidores de outras partes da Ásia, também desempenhou um papel crucial. Para compreender todo esse contexto, é necessário voltar 20 anos atrás, onde praticamente tudo começou. No início dos anos 2000, a indústria automobilística chinesa enfrentava uma situação peculiar, sendo uma potência na fabricação de carros a gasolina, mas carente de marcas locais competitivas. Percebendo a dificuldade em inovar nos motores a combustão em comparação com os gigantes estrangeiros, o governo chinês redirecionou seus investimentos para carros movidos exclusivamente a baterias. Na época, os carros elétricos eram considerados arriscados, sendo em grande parte experimentos de nicho. No entanto, a recompensa potencial era significativa, oferecendo à China uma vantagem competitiva crucial na indústria automotiva. Enquanto os principais produtores de carros a gasolina ou híbridos não viam a necessidade imediata de mudança, a China viu nos carros elétricos uma oportunidade de enfrentar desafios ambientais, reduzir a dependência de petróleo importado e impulsionar a economia pós-crise financeira de 2008. A China já possuía vantagens estratégicas, pois a fabricação de carros elétricos ainda exigia cooperação com a cadeia de suprimentos automotivos existente. Suas fábricas de carros a gasolina poderiam ser adaptadas para apoiar uma nova indústria de carros elétricos. Em 2001, o governo chinês iniciou seus investimentos nessa ideia, tornando os carros elétricos uma prioridade no plano quinquenal. Em 2007, Wang Geng, um engenheiro automotivo com experiência na Audi na Alemanha, assumiu como ministro da Ciência e Tecnologia da China, trazendo uma visão entusiástica para os carros elétricos. Wang foi atribuído a decisão de apostar fortemente nessa tecnologia, tornando seu desenvolvimento uma constante no planejamento econômico chinês. O governo adotou medidas decisivas para impulsionar a indústria de veículos elétricos, distribuindo generosos subsídios desde 2009. Apesar do encerramento oficial da política de subsídios em 2022, seu impacto foi notável. Mais de 6 milhões de veículos elétricos foram vendidos na China em 2022, representando mais da metade das vendas globais nesse setor. Além dos subsídios, o governo apoiou as empresas locais por meio de contratos públicos. Em 2010, antes da aceitação total pelo mercado consumidor, os primeiros veículos elétricos chineses foram integrados ao transporte público em larga escala.
Políticas estaduais simplificaram a obtenção de veículos elétricos, especialmente em cidades densamente povoadas como Pequim, onde as restrições para carros convencionais eram rigorosas. Mas o processo para veículos elétricos era simplificado. Os governos locais colaboraram com empresas de veículos elétricos para criar políticas personalizadas, impulsionando o crescimento do setor. A BYD, concorrente chinesa da Tesla, estabeleceu uma parceria com a cidade de Shenzhen, tornando-a a primeira cidade do mundo com uma frota pública de ônibus totalmente elétrica. E falando em Tesla, agora devem estar pensando: maravilha, entendemos, mas qual é o papel da Tesla, a principal fabricante desse segmento nessa narrativa? A presença da Tesla nessa história do crescimento dos carros elétricos é fundamental. Quando o governo chinês começou a oferecer subsídios, a estratégia foi incluir todas as empresas no sistema, garantindo que nenhuma ficasse de fora. Esses incentivos abriram portas para todas as empresas, criando um ambiente onde todas se tornaram parte desse movimento e não queriam ficar para trás. Além do apoio financeiro, os governos locais chineses buscaram ativamente a parceria com a Tesla, convidando a empresa a estabelecer fábricas no país. A rápida construção da Gigafactory em Xangai em 2019 é um reflexo desse esforço conjunto. Essa fábrica se tornou o epicentro da produção da Tesla, sendo responsável por mais da metade dos carros entregues em 2022. A China se tornou um ponto crucial na cadeia de fornecimento da Tesla. Essa parceria vai além de um simples acordo vantajoso. A entrada da Tesla no mercado impulsionou as empresas chinesas de carros elétricos a melhorarem seu desempenho, incentivando-as a inovar e competir em termos de tecnologia e preço. Agora, a Tesla também precisa se manter ágil para manter sua posição na China, já que as marcas locais estão avançando rapidamente. Essa competição intensa está impulsionando avanços contínuos no mundo dos carros elétricos na China. E claro que não podemos deixar de falar de duas peças principais: as baterias e muita pesquisa. Falando em componentes essenciais, as baterias desempenharam um papel central na transformação do mercado de veículos elétricos, VEs, na China. As células de bateria, responsáveis por cerca de 40% do custo total de um VE, são consideradas cruciais para tornar um veículo elétrico comercialmente viável. Empresas chinesas, com destaque para a Contemporary Amperex Technology Company Limited, QATL, foram fundamentais na inovação e na adoção de tecnologias de bateria, com foco nas baterias de fosfato de ferro-lítio, LFP. Ao longo de mais de uma década, as empresas chinesas concentraram seus esforços no desenvolvimento das baterias LFP, em contraste com as baterias mais comuns no Ocidente, como as de lítio, níquel e manganês-cobalto. Inicialmente, as baterias LFP eram consideradas menos eficientes devido à sua menor densidade de energia e desempenho inferior em baixas temperaturas. No entanto, as empresas chinesas persistiram na pesquisa e inovação, reduzindo a diferença de densidade de energia ao longo do tempo. Além disso, a China detém uma vantagem significativa na fabricação de baterias devido ao controle sobre muitos dos materiais essenciais necessários. Apesar de não possuir todos os recursos naturais, o país domina a maior parte da capacidade global de refinamento de componentes críticos, como cobalto, sulfato de níquel, hidróxido de lítio e grafite. Esse controle estratégico de materiais químicos fundamentais proporcionou às empresas chinesas uma cadeia de suprimentos estável ao longo do tempo. Enquanto outros países buscam assegurar o controle de minas de metais essenciais, a China mantém uma posição sólida, oferecendo não apenas baterias de VE a preços competitivos, mas também garantindo uma disponibilidade significativa devido à robusta capacidade de fabricação construída e em desenvolvimento no país.
Em resumo, a transformação do mercado de veículos elétricos, VEs, na China, impulsionada pela inovação em baterias e políticas governamentais, resultou em uma notável demanda interna. Mais de 50% dos chineses consideraram a compra de VEs em 2021. Empresas como BYD, Xpeng e Li Auto responderam de maneira proativa a essa crescente demanda, refletindo o sucesso das marcas chinesas entre a nova geração de compradores. Embora replicar esse sucesso globalmente apresenta desafios, mas a expansão para a Ásia emergente demonstra um potencial contínuo de crescimento. Ao concentrar-se na produção e exportação de VEs, a China não apenas reduz sua dependência de importações, mas também estabelece uma indústria de exportação robusta. Em 2022, a China exportou 679 mil veículos elétricos, registrando um aumento notável de 120% em relação ao ano anterior. Não há razões para duvidar que esses números continuarão a crescer no futuro próximo.